Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 13 de novembro. Você está na 95, é o programa 95 Online que está começando agora, na 95,7. E um tema hoje fundamental, além das notícias que vamos trazer para você, é sobre a longevidade. É possível hoje, e isso já está acontecendo, viver por mais tempo e viver melhor, principalmente. Não adianta também viver um tempão e ficar parado em casa. E é sobre essa nova realidade que nós conversamos aqui durante o programa hoje com o Dr. Mário Maranhão. Ele tem mais de 50 anos como médico, cardiologista, professor universitário, tem um trabalho longo já nessa área, palestrante, sempre participando dos principais congressos mundiais, como presidente também da área de cardiologia de várias entidades durante esse tempo todo. E hoje trazendo para a gente essa orientação. Como é que a gente pode aproveitar esse novo momento? Doutor Mário Maranhão, bom dia. Bom dia, Vili. Bom dia, ouvintes da 95. E a mudança, na verdade, não dá para dizer que vai acontecer, já está acontecendo. Já temos uma média de vida muito mais prolongada. Exatamente. Inclusive, as pessoas que nós chamamos de boomers, que nasceram entre 1946 e 1964, ganharam nesses últimos, na última metade do século XX, cerca de 25 anos, porque a expectativa de vida aumentou de 50 para 75 anos. E a possibilidade que dos próximos anos, das próximas décadas, as pessoas vivam tranquilamente até os 100 anos ou mais, havendo até previsões muito otimistas que com o controle de uma série de doenças cardíacas, câncer, etc., o homem possa até viver 150 anos. Isso não é ficção científica, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Inclusive, alguns cientistas, como o Dr. Sinclair, professor Sinclair, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e outros pesquisadores falam que já nasceu o bebê que chegará a 150 anos. Agora, essa geração, vamos falar do nosso ouvinte que está agora lá dirigindo no seu carro, que está em uma faixa aí que vai dos 20 aos 50, na média. De alguma forma ele vai ser beneficiado por essa revolução? Claro, porque naturalmente o que tem acontecido pelo progresso da medicina, pela mudança de hábitos inadequados para hábitos saudáveis, as pessoas hoje estão se conscientizando que elas precisam, para poder viver mais, com qualidade de vida, atrasar o relógio biológico do envelhecimento, fazer com que permaneçam jovens por mais tempo, afastem de si as doenças e, portanto, os remédios, e que possam ter uma qualidade de vida que permita usufruir todo esse benefício do aumento da expectativa de vida. Já continuamos conversando aqui com o Dr. Mário Maranhão. Vamos conferir para você o que é que está trazendo hoje na capa a Gazeta do Povo, os principais assuntos. Prefeituras cortam gastos para fechar o ano no azul. Há essa preocupação, pelo menos 80 prefeituras paranaenses, isso dá 20% do total do Paraná, estão adotando planos de contenção de gastos, para não fugir também da lei de responsabilidade fiscal, de ter gastos muito altos. No esporte, Vila lotada na decisão. Torcida do Atlético esgotou os ingressos para a final contra o Flamengo. Hoje, o Atlético enfrenta o Criciúma pelo Brasileiro. Curitiba vai ganhar cinema com tecnologia 4DX, superventiladores, raio laser e sistema de movimento nas poltronas. Uma forma de envolvimento de quem está dentro do cinema com o filme. Tostão alerta na sua coluna, um grande número de torcedores argentinos já avisou que virá mesmo sem ingresso, confusões à vista para a Copa. E ministro descarta um novo terminal em Paranaguá. O ministro dos Portos, Antônio Henrique Silveira, informou ontem que a área prevista para a instalação de mais um terminal de contêineres em Paranaguá foi excluída do novo pacote de concessões do Porto.
O Paraná, nesse aspecto do que depende do governo federal, tem sofrido bastante, tem várias vitórias de estados vizinhos e nós temos perdido o nosso momento. O maior exemplo é Santa Catarina, com vários portos, com expansão, com verbas chegando por lá. Há ali a ação também de Delis Salvati, que é do PT, está dentro do governo federal e fez a ponte para muito dinheiro que chegou lá pelo estado de Santa Catarina. E o Paraná tem visto apenas más notícias, com raríssimas exceções. A última positiva foi aí há poucos dias os 5 bilhões que vêm principalmente para o metrô, mas que ficou durante muito tempo em debate se vinha ou não vinha esse dinheiro. Vamos conferir o tempo: 15 graus em Curitiba, tempo bom, deve ficar parcialmente nublado, a máxima de 24. Então, para o padrão curitibano, é um dia de calor, 24 graus de máxima, 15 graus neste momento. E não há mais previsão de chuvas, ficamos aí com o tempo parcialmente nublado. Você pode participar pelo e-mail através do portal jws@gmail.com. E também pelo Twitter. O nosso Twitter é o portal JWS, @portal JWS. Pelo Twitter você pode mandar também a sua participação. Lembre-se apenas na mensagem de colocar novamente @portal JWS para ela chegar até aqui. Doutor Mário Maranhão, vamos pegar o outro lado da questão, que é uma mudança muito grande, é mudança de comportamento, é uma mudança econômica, mudança de legislação, porque essas pessoas vão ver mais tempo, isso vai e já está acontecendo, estão deixando a aposentadoria para mais tarde, os governos, para se garantir, porque isso é matemático. Se isso não for feito, você não terá gente para pagar a aposentadoria dos outros, um total de pessoas trabalhando que garanta a possibilidade da aposentadoria das pessoas, uma vez que o número de aposentados vai explodir. Realmente existem vários problemas de ordem econômica. A boa notícia é que as pessoas que hoje têm mais de 50 anos já gastam R$1 trilhão. Aliás, existe uma população nos Estados Unidos chamada de baby boomers. Esses baby boomers, que são aqueles que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial e que estão hoje beirando os 60 anos, um pouco mais, um pouco menos, eles detêm 80% da riqueza do mundo e moveram todas as indústrias desde que nasceram, como a indústria de alimentação infantil, indústria de vestuário, roupas infantis, a indústria da, digamos assim, da diversão, porque foi com eles que surgiram os primeiros parques temáticos, tipo Disneylândia, depois Disney World. Esses boomers, eles cresceram, eles começaram a ter necessidades, carros, depois casaram, quem casa quer casa, implementaram a indústria da habitação. Depois, esses boomers, e alguns deles, inclusive, foram os que inventaram o computador, aí com Bill Gates, Steve Jobs, a internet, e toda a tecnologia dos celulares, iPhones, iPads. Tudo isso aconteceu por causa desses boomers que nasceram nessa época. Então a expectativa é que a maturidade traga para a economia uma grande vantagem. Por exemplo, hoje, os brasileiros com mais de 50 anos, eles têm um consumo de 917 bilhões da economia, que passa pelo vestuário, a higiene e beleza, imóveis, eletrodomésticos, carros, alimentos e bebidas, bebidas alcoólicas, viagens, etc. E também nós sabemos hoje que o problema da Previdência, hoje, para um trabalhador ativo, nós temos 5 que estão já aposentados, ou beneficiando-se de auxílio-doença, de aposentadoria precoce por problemas de saúde, e tudo isso fará com que, naturalmente, a lei da aposentadoria provavelmente virá
para prolongar o tempo que as pessoas trabalhem. Porque hoje pessoas que têm entre 50, 60 anos e 75, elas são mais produtivas que jovens até os 25 anos. 7h11, já continuamos, doutor Mário Maranhão. Vamos às informações que vão chegando por aqui. Se você é um daqueles que ficou muito magoado com o governo de Fernando Collor de Mello, ontem mesmo encontrei um amigo contando que a empresa dele quebrou naquele momento do início do governo de Fernando Collor de Mello, e para completar ainda segurou o dinheiro dele, passou anos terríveis depois do governo Collor, e até casos de suicídios aconteceram, porque o dinheiro foi todo confiscado de um dia para o outro. Quem é mais jovem não vai saber disso, mas de um dia para o outro você não tinha mais dinheiro, o que estava no banco, estava na poupança, ficou tudo congelado. Foi a forma de tentar enfrentar a hiperinflação deixada pelo governo antecessor, que era do PMDB, com José Sarney. E o Fernando Collor, quando assumiu, tentou conter essa hiperinflação. Bom, com tudo isso não deu certo, piorou a crise e houve esse período, então, de desgaste da imagem do Collor, que levou ao fim do seu governo. Mas a notícia, para quem tem mágoa, então, do ex-presidente, é que a ex-primeira-dama, Rosane Collor, conseguiu uma vitória. Deverá receber por mais 3 anos a pensão de cerca de R$20 mil mensais paga por Fernando Collor. Ele pagava antes 5 mil, passou para 20 mil, e ela tem pedido aí que se mantenha por tempo indeterminado uma pensão alimentícia de 30 salários mínimos. E segundo a maioria dos ministros, o prazo de 3 anos, mais 3 anos além do que ela já recebeu, é suficiente para que ela retome as suas atividades profissionais. Ela fica também com 2 imóveis, é o castigo aí de Fernando Collor agora pagar esse dinheiro, se bem que dinheiro para ele não falta, porque ele já tinha dinheiro de família do pai dele, que era político e controlava as coisas lá no seu estado de Alagoas. Você está na 95, estamos conversando com o Dr. Mário Maranhão, falando hoje sobre um tema fundamental: como viver mais e melhor, como prolongar esse tempo com qualidade. A emoção, Dr. Mário Maranhão, é um dos maiores perigos quando a gente é dominado pelas preocupações, pela ansiedade, pela irritação, e vale isso agora para quem está aí, por exemplo, no trânsito e se deixa tomar pelo estresse do trânsito, ao invés de fazer uma direção defensiva, tranquila, não se incomodar com as coisas, a pessoa começa a ficar afetada todos os dias, na ida e na volta. Isso não envenena o organismo da pessoa? Seguramente, Vili. Na realidade, o estresse é necessário na nossa existência. Eu sempre digo que a vida sem estresse seria muito monótona. Mas o estresse permanente, o estresse crônico, nesse mundo que nós vivemos, é um fator adverso para a boa saúde, porque ela pode favorecer o aparecimento de uma série de doenças. Então, com o estresse psicológico, emocional, você vai liberando no organismo uma quantidade de substâncias que são a adrenalina, noradrenalina, o cortisol, que são produzidos pelas nossas glândulas suprarrenais. Isso faz com que, transitoriamente, aumente um pouco a pulsação, a pessoa tem um pouco de taquicardia, um susto muito grande, uma grande taquicardia, e, naturalmente, a pressão arterial também aumenta. Isso faz com que haja um impacto sobre os nossos vasos arteriais em todo o organismo, no coração, no cérebro, nos nossos órgãos, rins, etc. Isto não é muito bom, a não ser quando você precise daquele binômio de luta ou fuga. Que é uma coisa eventual, não é para todo dia. Uma coisa eventual. Mas se esse estresse é permanente, ele causa alterações, digamos assim, prolongadas na nossa circulação, para os nossos órgãos internos. Isso tudo é muito mal, porque, como dissemos anteriormente, vai propiciar o aparecimento de doenças, como, por exemplo, problemas digestivos, como úlcera, como o intestino irritável, o mais graves, como pressão alta, infarto do miocárdio. Não é raro que o indivíduo tenha
num estresse muito grande, possibilita o aparecimento de um infarto no miocárdio, que é uma doença grave, acidente vascular cerebral, tudo isso pode acontecer, né, além da pressão alta que nós já falamos. Mas a gente pode tentar fazer o estresse trabalhar a nosso favor, porque nós temos que fazer ele trabalhar para o nosso lado. Então, você já começou a falar alguma coisa de direção defensiva. Você está parado no trânsito, você procura adotar uma posição mais confortável, né, no próprio banco do automóvel, respire fundo várias vezes, olhe para um lado, quem sabe tem uma paisagem bonita, ou pense num fato auspicioso, e você, pelo menos naquele momento, você dá um show para o estresse, né? É claro que se as coisas persistem, né, grandes engarrafamentos, por exemplo, conviver com o trânsito de uma cidade grande como São Paulo é terrível, né? Você leva 2, 3 horas para sair de casa e chegar no trabalho e vice-versa. Você passa mais tempo no trânsito do que com a sua família e com momentos de lazer. Curitiba já não está ficando longe, embora seja uma cidade que eu sempre digo que é 1/10 da cidade de São Paulo pela nossa população. Mas nós temos hoje uma quantidade de automóveis nas ruas de Curitiba que chega às raias do absurdo. Porque nós temos aí famílias com 2, 3, 4 carros. Nós temos praticamente 1,5 de carros por habitante. Tá se aproximando tá se aproximando de um carro por curitibano. Não estamos longe, segundo as últimas estatísticas. Vamos ter a situação, quer dizer, se está ruim, vai piorar. Mas a questão não é o que acontece lá fora, o que acontece dentro da cabeça da pessoa. Claro. Então, o importante é entender que você pode ter uma realidade lá fora, mas se você aprender a não se contaminar por essa realidade, esse que é o grande segredo. Trabalhar o estresse a seu favor, conviver com o estresse. Porque o estresse, Vili, é o estresse nosso de cada dia. A gente não pode dizer, não vou me estressar mais. Basta sair na rua, basta ligar a televisão e ouvir uma notícia ruim, ou o rádio, como nós estamos tentando transmitir notícias boas aqui, né? De que as pessoas podem viver mais, com qualidade de vida. Isso é uma boa notícia. Mas quando você só ouve notícias de crimes, de desfalques, isso tudo é muito ruim, né? Eu acho que existe até um termo, eu não sei se foi o Arnaldo Jabbour que falou isso, da obesidade cerebral. Você hoje recebe informações negativas a todo momento. E se você ficar fixado nelas, ligado nelas, você vai ficar com uma obesidade cerebral. E o pior é que é só coisa ruim, né? Porque a proporção de notícia ruim é sempre pior. Por isso que eu acho que é uma coisa muito, muito irracional começar o dia ouvindo o noticiário policial. Ou mesmo terminar o dia também. O problema é que a pessoa começa a se focar naquilo e como há uma desproporção, mas isso é próprio da mídia. O doutor Maranhão também já foi jornalista no passado, né? Relembrando. Sim, lá, até claro. Contemporâneo do Maza também? Também, no Diário do Paraná. No Diário do Paraná. Batista, o Maza, e o senhor sabe que se foi. Que uma época de grande, em que talvez tenha sido a maior contribuição daquela geração para o jornalismo e a sociedade do Paraná, porque ali saíram pessoas, por exemplo, que viraram governador, como José Richa, que são grandes juristas, como René Dotti, e por aí nós temos pessoas que passaram pelo jornal, pela rádio. Eu, antes de entrar na faculdade, eu cheguei a ser plantão esportivo e repórter de campo para a Rádio Guaracá, na época do João Feder, do Comar Rocha Braga. Eu passei um pouco pela Rádio Marumbi, do Willy Gonzer. Então, e quando entrei no curso de medicina, paradoxalmente, eu descobri que tinha uma possibilidade
chance de ser jornalista. Fui jornalista profissional, sindicalizado. Naturalmente, quando terminei o curso de medicina, eu dei adeus para essas atividades e me envolvi com aquilo que sempre foi, digamos, a minha vocação. Eu estou nisso há 52 anos. Agora, lembrando a sua visão do tempo de jornalista, e ela hoje, em certo ponto, acabou ampliando essa situação, é a questão da audiência. Você tem uma ditadura da audiência. Qual é a lógica que a emissora de televisão, as grandes redes e também o rádio acaba seguindo? É o quanto pior, melhor. O que significa que todo noticiário policial, ele é o mais compreendido pela população. Então, essa aposta no noticiário policial funciona por isso, porque a pessoa entende facada, agressão, isso ela entende, é fácil e acaba sendo uma diversão, mas é uma diversão no sentido negativo, porque a pessoa começa a ter uma cabeça como o do romano que ficava vendo o cristão correndo do leão. Ele passa a se divertir dessa forma mórbida. E o problema é que isso contamina, não faz bem para a pessoa. Mas tem o lado comercial. Por que funciona assim? Porque dessa forma tem uma audiência mais fácil e garantida. O que explica em grande parte essa distorção da mídia, que é não dar para as coisas a devida proporção. É claro que você tem muitas notícias boas, mas elas não dão o mesmo apelo que a notícia ruim. O problema é que isso contamina a população, influindo na saúde, inclusive. Você veja que não só no noticiário policial, mas também a questão de catástrofes. Você chega a ficar, a gente fica admirado de ver como uma rede internacional como a CNN? A CNN fica horas ou dias em cima de uma catástrofe. E aqui no Brasil não foi diferente na questão daquelas manifestações de rua. Nós vimos aí emissoras de televisão transmitindo diretamente das manifestações de rua que aconteceram em grande parte das capitais brasileiras e ainda acontecem no Rio de Janeiro e São Paulo principalmente, mas durante a Copa das Confederações, que contaminou o Brasil inteiro. E isso traz audiência, traz público. E ao mesmo tempo traz mais um fator de irritabilidade, um fator de desgaste. Mas falando também em irritabilidade, doutor Mário Maranhão, o ambiente de trabalho hostil, isso também não envenena a pessoa ao longo do tempo? Eu falo porque eu lembro de ter uma colega jornalista que escreveu na mesa dela a seguinte frase, deve ser de algum livro: o importante é ser feliz. E ela colocou aquilo na cabeça. Então, tudo que representava coisa ruim, e era um lembrete permanente, é que o importante é ser feliz. Então, procure fugir daquilo que te atormenta, daquilo que te incomoda. Inclusive sabendo quando é hora de você trocar de local de trabalho, você saber que o mundo é grande, existem outras oportunidades. Você não precisa se tornar uma espécie de escravo, porque isso é um problema muito, muito sério, quando a pessoa não consegue ver uma outra possibilidade. Eu poderia fazer outra coisa. Não, a pessoa acha que, por pior que esteja a situação, ela tem que ficar ali, porque lá fora vai ser pior. Realmente a hostilidade, hoje a grande competitividade que se estabelece dentro das empresas, das grandes empresas, corporações, a gente pode considerar que isto é um fator também que pode trazer uma série de doenças. A gente vê executivos que chegam no auge da sua atividade já com uma série de problemas. Em uma ocasião, Vili, fiz uma avaliação durante 5 anos de advogados. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Seção do Paraná, tem um departamento de assistência e eles me contrataram para fazer uma avaliação do perfil do advogado. E durante 5 anos eu me surpreendi dizendo que ser advogado é uma grande profissão de risco, porque naquela época nós encontramos pessoas que estavam trabalhando normalmente, mas com um grau elevado de estresse emocional, pessoas com tabagismo, fumando 2, 3 maços de cigarro por dia, pessoas que passaram do alcoolismo social para o alcoolismo,
pessoas com hipertensão, com diabetes, com obesidade, sobrepeso e obesidade, com problemas cardíacos. Eu cheguei, inclusive, a encaminhar do meu consultório para um grande hospital em Curitiba, em 2 oportunidades nesses 5 anos, advogados que estavam à beira de um ataque cardíaco. E eu posso dizer também, Vili, não só os advogados, médicos, jornalistas. Na época que eu comandei a cardiologia do Paraná, nós fizemos aqui uma avaliação da profissão dos jornalistas profissionais. Aquela pressão pela pauta, a baixa remuneração, a necessidade de ter 2 ou 3 atividades, isso tudo fazia com que as pessoas ficassem numa situação até de risco, e era muito... Nós fizemos uma avaliação de hipertensão arterial em jornalistas e também tivemos uma grande surpresa por encontrar muitos desses profissionais com alterações da pressão arterial. E com relação ao ambiente de trabalho negativo, eu poderia dizer assim também que você falou durante uns anos que um mau chefe é um grande fator de risco para o infarto no miocárdio. Então a gente tem que pensar realmente, se a gente tem um mau chefe, esse mau chefe não sai, a gente tem que sair. Porque senão o resultado é muito ruim para a própria saúde. Problemas de depressão, de ansiedade, também são muito frequentes nesse tipo de profissionais que trabalham em ambiente negativo. A grande incidência de hoje de depressão é muito grande. E indivíduos deprimidos, eles também são propensos a ter problemas sérios de saúde. Problemas emocionais levam até o infarto do miocárdio. Nós sabemos, por exemplo, que dos fatores de risco pouco conhecidos hoje por infarto do miocárdio é a depressão, além do estresse. Agora, 7h28, vamos conferir para você o que é manchete no Brasil hoje nos grandes jornais. A Folha de São Paulo, secretário de Haddad cai em São Paulo e o fiscal garante, ele recebia mesada. No jornal O Estado de São Paulo, Donato cai e Haddad manda assessor de Kassab. No jornal O Globo, Procuradoria pede a prisão imediata de 23 do mensalão. No Valor Econômico, inadimplência e custo inadimplência e custo maior persistem em bancos médios. São os destaques dos grandes jornais. E a revista Veja está noticiando na internet um fato que vai dar repercussão aí no mundo do entretenimento, que é a Tina Turner, uma cantora americana. Nessa altura já está com 73 anos e ela vive na Suíça. Ela renunciou à cidadania americana. Apesar de ser americana, lá ela fez sucesso, já mora há muito tempo com a família, se casou com um produtor alemão, mora na Suíça há muito tempo, adquiriu a nacionalidade suíça e agora tomou essa decisão, renunciando à nacionalidade americana, que vai dar o que falar aí por alguns dias no mundo do factoide do entretenimento. 7h29 agora, 7h29, daqui a pouquinho nós temos um intervalo comercial, mas antes vamos lembrar a você que nós estamos aí com 16 graus, previsão que vamos chegar a 24 graus e o dia fica com tempo bom, tempo parcialmente nublado é a previsão. Nosso assunto hoje com o Dr. Mário Maranhão é sobre a longevidade, o que é importante você saber para você viver por mais tempo e viver melhor. É possível, Dr. Maranhão, viver melhor? Porque nós vamos imaginar, puxa, o Maranhão disse que nós vamos chegar aos 150 anos, mas se eu chegar a 150 anos como meu avô chegou aos 80, eu prefiro ir logo de uma vez, porque as pessoas ficavam, mas era um estado realmente deplorável. Vai havendo limitação, a memória vai se perdendo, a visão, a audição. O senhor acredita que a ciência, quando aumenta a longevidade, pode também garantir por mais tempo que a gente não perca aquilo que é essencial na nossa vida? Evidentemente, nós podemos ver, primeiramente eu queria dizer que 150 anos é um cenário futurista, né? Mas tem cientistas aí, Aubrey de Grey é um grande pesquisador da Universidade de Cambridge,
ele também fala que possamos viver num futuro não muito remoto, digamos, a nossa geração não vai alcançar, mas quem sabe as pessoas possam, pelo ano 2100, viver até os 150 anos. O cenário otimista é que as pessoas cheguem aos 92 a 100 anos. O cenário atual são 82 anos. Nós estamos aqui no Brasil com 74,5 anos para os homens, para as mulheres, 71,5 para os homens. Mas a gente lembrar que nos anos de 1950, a expectativa de vida era em torno de 50 anos. E no início do século passado, no século XX, porque nós estamos no século XXI, eram 30 anos. Na Idade Média se dizia que era 20 anos. Era 20 anos. Então tem uma série de fatores. Mas o que os centenários que vivem já em bolsões no mundo, o que eles fazem? Nós sabemos, por exemplo, que tem uma população de longevos na ilha de Sardenha, até gozando do benefício daquela chamada dieta mediterrânea, que nós vamos falar depois. Mas os aldeões que moram no interior da ilha de Sardenha e que ainda pastoreiam cabras, essas pessoas eles têm hábitos muito saudáveis. Pastoreiam cabras depois dos 80 anos, ou até os 80 anos e mais, porque essa é uma das razões da pessoa ter a longevidade, manter-se ativo mesmo aos 80 anos ou mais. Mas eles se alimentam frugalmente de alimentos que eles mesmos plantam, produzem, comem pequenos animais que são também criação da família, como nos velhos tempos, no tempo do seu avô, dos nossos ouvintes, talvez no tempo dos nossos pais. As pessoas tinham horta e quintal e criavam animais não de estimação, animais para seu consumo. E também plantavam, colhiam as frutas diretamente das árvores. Não é aquela história da fruta que vem para o supermercado, etc., né? Bom, além disso, essas pessoas não fumavam, praticamente bebiam muito raramente, ou então tomavam a sua taça de vinho tinto, como na dieta mediterrânea, no almoço e no jantar, mas não abusavam disso. Tinha uma harmonia familiar na comunidade, frequentavam igrejas, tinha uma vida muito mais tranquila do que agora. Se sentavam à mesa em família, né, cercada da família, com seus matriarcas, então tinham tempo para as refeições, coisa que hoje não acontece, né? As pessoas comem em pé, na primeira lanchonete da esquina que encontra, ou então passam num drive-thru de uma rede aí de lanchonetes, compram o seu lanche, comem no próprio carro. Já não há mais tempo para a pessoa se alimentar. Que é mais motivo de qualidade. tensão, né? Porque Né? há uma tensão nisso, revelada até na forma de comer. Mas vamos falar na sequência, doutor Mário, depois do intervalo, sobre essa notícia aqui, ó, que pode render também alguma dica para nós. Nelson Piquet passa bem após cirurgia cardíaca. Ele foi submetido ao procedimento para a colocação de um stent. 61 anos, o ex-piloto brasileiro Nelson Piquet, 3 vezes campeão mundial de Fórmula 1, foi internado e passou por uma cirurgia delicada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele já havia revelado há algum tempo ter problema de má formação no coração e foi submetido ao procedimento cirúrgico para a colocação de um stent, uma prótese para normalizar o fluxo sanguíneo. A informação é que ele está internado e está então em recuperação. Já falamos desse assunto aqui com o Dr. Mário Maranhão, que é cardiologista, e hoje está nos ensinando como você pode viver por mais tempo e como você pode viver de uma maneira melhor. 7h36, o intervalo é curto, já voltamos. A pizza tem que ser especial.
O chopp tem que ser sensacional. O lugar tem que ser tradicional. Escolher a Bresser é fundamental. Mercearia Bresser. Toda a tradição da pizza paulistana e o verdadeiro chopp Pilsen tirado por quem mais entende do assunto. Eleita a melhor pizza de Curitiba pelo Prêmio Bom Gourmet da Gazeta do Povo 2013. Qualidade de sono. Esta é a especialidade da MaxFlex. Materiais nobres utilizados com alta tecnologia produzem o melhor colchão do Brasil. Profissionais capacitados e prontos para indicar o melhor sistema de dormir. MaxFlex, referência mundial na indústria do conforto. Comprometida com a excelência do seu sono. MaxFlex, o melhor colchão do Brasil, é desenvolvido, produzido e comercializado em Curitiba. 5 endereços para uma boa noite de sono. Seja prático, alugue um carro na Yes. Frota diversificada, atendimento personalizado e condições especiais para entrega. Yes, tudo para facilitar sua vida. Fone 3366-2525. Está confirmado o maior investimento em transporte público da história de Curitiba. Mais de 5 bilhões de reais para a mobilidade. Confira o que muda no transporte coletivo. O Inter 2 passará a circular em canaletas e faixas exclusivas. As linhas que vão da SIC Campo Comprido até o Capão da Embuia e Centenário vão ter o ligeirão. As canaletas serão alargadas para receber o maior ônibus do mundo. A linha verde terá 22 quilômetros de canaletas da cidade industrial ao Atuba. E, finalmente, o metrô. O sonho dos curitibanos vai se tornar realidade. O projeto foi corrigido, os recursos estão garantidos e as obras começam no ano que vem. O metrô terá 14 estações e vai da SIC e Pinheirinho até o Cabral. 5 bilhões de reais. É o maior investimento da história para a nossa capital voltar a ser modelo de transporte público de qualidade. Prefeitura de Curitiba. Esta é a 95 FM, você está acompanhando o programa 95 Online. É a 95,7. Deixe registrado na memória do seu carro para você localizar todas as manhãs, das 7 às 9. Nós trazemos as informações, mas principalmente aquilo que realmente faz diferença em sua vida, que vale a pena o tempo que você passa no trânsito para saber do que está acontecendo e principalmente para aprender coisas realmente úteis para o seu dia a dia. Essa é a proposta e principalmente falar da nossa própria terra, do nosso próprio estado e de Curitiba, principalmente Curitiba. 7h38, o doutor Mário Maranhão, nosso convidado hoje, cardiologista. Acabamos de dar a notícia aqui do Nelson Piquet, 61 anos, foi colocar um stent e está aí em recuperação. Vamos também entender que essas cirurgias são remendos, não são soluções definitivas. Você vai remendando o problema. A questão fundamental é a mudança do estilo de vida para que você nem precise lá no futuro de passar por essa cirurgia. Seria o ideal, né? Um estilo de vida saudável. Você prevenir problemas como, por exemplo, esse problema do coração, o entupimento das artérias coronárias, pela deposição de gordura, né? Gordura, colesterol, essas fazem placas que vão estreitando a luz dos vasos, a passagem do sangue para irrigar o próprio coração, levar oxigênio à intimidade das suas células no seu músculo cardíaco. Naturalmente, esse é um processo que se desenvolve ao longo dos anos, talvez décadas, de descaso com a saúde. Porque não aparece um problema desses de um dia para outro, do dia para a noite, ou da noite para o dia, porque é um processo que já vem de algum tempo, por maus hábitos. Mas o que acontece quando a pessoa faz uma revascularização coronária, passa um catéter, que é um balãozinho, para desobstruir a artéria, colocar lá um estente, que seria uma molinha para preservar a passagem do sangue, para que isso realmente perdure por mais tempo. Isso aí é um procedimento que eu chamo de paliativo. E, infelizmente, tem muitas pessoas que se submeteram no passado à cirurgia cardíaca de revascularização, colocação de pontes de safena, de pontes de artéria mamária, e que se julgavam curados. E tinham essa
impressão passada pelos seus próprios médicos, de maneira que eles continuavam a adotar hábitos pouco saudáveis. Resultado, novos entupimentos, a necessidade de novos procedimentos, mais uma angioplastia, mais uma ponte safena e por aí vai. Quando na realidade você tem que alterar substancialmente o seu estilo de vida, fazer uma alimentação saudável, manter uma atividade física diária, não precisa ir para uma academia, você pode andar a pé, subir escadas, ter, digamos assim, a possibilidade de passear nos parques e jardins, caminhar nos parques e jardins de Curitiba, que são fantásticos. Pelo menos é uma grande vantagem de Curitiba em relação a outras grandes cidades. Qual seria o mínimo, doutor Maranhão? A caminhada, vamos falar da caminhada. Qual seria o mínimo? Pelo menos, classicamente se diz 30 minutos 3 vezes ao dia. Quem puder faz mais, quem não puder, pouco é melhor do que nada. Então, realmente, essa seria uma fórmula recomendável. O outro aspecto, Vini, é que já falei da alimentação saudável, alimentação colorida, de preferência, alimentos integrais e orgânicos. Você sabe muito bem que Curitiba também é uma cidade privilegiada, tem até supermercado de orgânicos, nós temos possibilidades de as feiras de orgânicos, então pelo menos um tipo de alimento mais saudável, né? Legumes, verduras, frutas, fibras e grãos, consumir menos carne vermelha, evitar frituras e gorduras, pouco sal na alimentação, porque o sal é um grande vilão também, além da gordura. Tudo isso ajuda. A possibilidade de você manter uma atitude mental positiva, como nós falamos anteriormente, com relação ao estresse. As pessoas que são positivas, elas adoecem menos, vivem mais do que aquelas negativas. O senhor não acha que isso é um hábito? A pessoa se torna negativa e muitas vezes de família. A pessoa, na verdade, ela foi criada para ser negativa. Claro que tem outros problemas, há problemas de depressão e coisas parecidas. Mas também, muitas vezes, é um hábito que se cria, que é tão forte, e isso vem de pai para filho, que isso envenena a pessoa. Ela é tão negativa, a princípio ninguém presta, tudo está errado. E essa postura permanente traz uma infelicidade muito grande, que vai acabar na doença. Tem a ver essa questão do hábito? Claro que tem. E isso já foi decantado em prosa e verso pelos neurolinguistas, porque até uma ocasião eu me lembro que no Bom Dia Paraná, né, lá na década de 80, surgiu um certo senhor Laí Ribeiro que falava que a criança de até 5 anos recebia uma carga, eu não me lembro do número, mas uma carga muito grande de nãos. Então a criança já cresce com aquela sensação de que não pode, não deve, e por aí vai. E realmente essa carga negativa acompanha a vida do indivíduo. Como curiosidade, só lembrando, o Laí Ribeiro que veio a primeira vez aqui por Curitiba por ser seu amigo, né? E o que o senhor trouxe quando não era famoso ainda. Ele era só cardiologista na época, depois ficaria famoso com seus vários livros. O Laí Ribeiro, ele foi cardiologista na mesma época que eu, nos encontramos nos Estados Unidos nessa época, e ele chegou a ser um grande pesquisador na Universidade de Harvard. Depois ele foi trabalhar na indústria farmacêutica como alto executivo de 2 grandes companhias farmacêuticas dos Estados Unidos, e de repente ele reapareceu aqui no Brasil falando de neurolinguística, e foi um precursor. Escreveu muitos livros, naturalmente surgiram depois outras pessoas. Ele me contou recentemente que ele voltou apenas a fazer palestra para médicos. E ele está mais ou menos nesse campo da longevidade. E falando nisso, autoajuda ajuda mesmo?
autoajuda ajuda essa leitura? O senhor acha? Porque é muito discutido, muito criticado. O senhor acha que é possível a pessoa, a partir, como o senhor falou agora há pouco de religião, que pode ajudar a pessoa, né? Da mesma forma, essa visão diferente do mundo pode ser útil para as pessoas? Ajuda, sim, de vários aspectos, várias maneiras. E ajuda tanto que se você entrar numa livraria, você vai ver estantes de muitos livros recentes que surgiram só de autoajuda. São os livros que talvez estejam na lista de mais vendidos pelas grandes editoras do Brasil. Então tem um campo realmente importante. Você pode melhorar a si próprio, tendo o hábito de leitura e tentando colocar na sua vida alguma das recomendações. Mas isso não quer dizer que você possa mudar radicalmente, embora a gente conheça aí casos assim de pessoas que mudaram realmente o seu estilo de vida. Só por curiosidade, Vili, eu tive uma ocasião, nessa época que eu estava muito próximo do Lair Ribeiro, ele veio a Curitiba muitas vezes, inclusive a minha esposa Carmen é que organizava os cursos dela, Sintonia, que as pessoas ficavam 2 dias e meio num tipo de hotel afastado da cidade. Eu me lembro que um dos primeiros foi o Paraná Golf. Naquele tempo era um hotel ligado a um clube de golfe. Hoje ainda pertence a um grande banco aí do Brasil. Mas naquela época eu tive um paciente que teve infarto com 30 e poucos anos, 37 anos por aí. E ele era um alto executivo da indústria de cigarros aqui em Curitiba. Nós tivemos aqui em Curitiba, na cidade industrial, uma grande empresa de cigarros e ele era um alto executivo. Pressionado, como sempre, pelo resultado, a pressão vinha de cima, vinha de baixo e ele acabou infartando. Ele fumava muito porque trabalhava numa empresa multinacional de cigarros, tinha um estresse muito grande, uma vida atribulada, e acabou infartando com essa idade. E ele, depois daquele tempo, o infartado ficava mais tempo no hospital, a gente deixava em repouso. Isso eu estou falando na década de 70 para 80, ficavam 15 dias no hospital, ficavam 1 semana em repouso absoluto, depois ia readquirindo gradualmente a sua atividade. Isso passou, depois dessas técnicas modernas aí que nós falamos aí, de colocação de stents. Hoje a pessoa coloca um stent hoje, daqui a 2 dias está de volta à sua atividade. Mas tive tempo de conversar muito com ele, e perguntei para ele, quais são os seus problemas, o que mais lhe aflige na vida, afaste-se desses problemas. E ele seguiu à risca. 1 mês depois, ele reapareceu no meu consultório, tinha aposentado o paletó e a gravata, e chegou dizendo, olha, segui a sua risca, mudei, afastei de mim todos os problemas que estavam me causando esse estresse, pedi demissão dessa multinacional e cheguei à conclusão de, como acordo, acabei o meu casamento, que ele tinha uma mulher muito negativa ao lado dele, e ele se afastou das coisas negativas, radicalmente. Eu fiquei muito surpreso com isso. E ele foi depois criar, ou melhor, ele foi para os Estados Unidos, foi na Califórnia, aprendeu a lidar com orquídeas, virou um orquidiófilo, depois plantava kiwi aí nos arredores da cidade, chegou a ser um grande fornecedor do Mercadorama, e nessa época ele fez amizade com o Constantino, que ainda planta maçãs. Então fizeram aí uma parceria interessante, e ele realmente mudou radicalmente o seu estilo de vida. Mas preciso coragem, né? E perder a obsessão pelo dinheiro, porque é isso que na verdade escraviza, é a obsessão pelo dinheiro.
A pessoa não precisa só do dinheiro para a sua vida, ela tem vários outros motivos que dentro da cabeça dela criam essa neurose dessa corrida. Mas infelizmente, Vili, esse foi uma das exceções, porque a coisa mais difícil que tem hoje, e isso é um trabalho que eu faço junto com a minha esposa Carmen, que é psicóloga, é mudar comportamento das pessoas. A coisa mais difícil, mudar comportamento e readquirir hábitos saudáveis. Porque é muito fácil você ir num fast food, você tomar refrigerantes, você não ir para fazer a sua ginástica, a sua caminhada. E muitas vezes, agora voltando para o médico, né? Chegavam os pacientes no meu consultório e eu dizia, olha, você precisa começar a adotar esses hábitos. Vinha aquela pergunta que no final da consulta, mas doutor, isso é meio complicado, o senhor não pode me receitar um comprimido, uma pílula? É a solução imediata, né? E menos dolorosa, é melhor que fazer exercício. Exatamente. E aí entra outro problema, porque quando a pessoa começa a exigir essas intervenções, essa medicação, tudo tem efeito colateral. E você pode ter outros problemas derivados daquele primeiro problema. Claro. De saúde. Nós sabemos, Vili, que a quinta causa de nos Estados Unidos é a ação indesejável de drogas, efeitos colaterais. Porque também, nessa época, se desenvolveu um grande marketing. Das grandes companhias farmacêuticas, você vê, hoje no horário nobre da televisão, propaganda de medicamentos, até de vitamínicos e tal, recomendados por grandes personalidades da área do entretenimento, né? Eu sempre digo assim, a recomendação do Dr. Luciano Huck, do Dr. Pelé, etc., né? Porque, naturalmente, o preço disso tudo está embutido no custo final desses suplementos ou medicamentos. E, na realidade, você vê que, hoje em dia, as pessoas procedem de uma maneira muito curiosa nas farmácias e drogarias. Vili, entre a minha clínica e digamos assim, a Praça Baima, onde está o Shopping Cristal, que eu moro praticamente nessa região da Buenos Aires, na Visconde, e tenho a minha clínica lá na Carmelo Rangel, perto da Praça do Batel. Muitas vezes eu venho caminhando e observando. Há muito tempo não tem nenhuma padaria nesse trecho. Nenhuma padaria. Mas chegou a ter 7 farmácias. Daí 2 foram compradas por uma grande rede, houve um empreendimento imobiliário ali onde era o antigo Parque Cruzeiro, também fechou uma outra, mas reabriram na altura da Desembargador Mota ali, do lado de um restaurante, e no próprio shoppings ali, abriram outras farmácias. De maneira que agora, entre a minha clínica e onde eu moro, tem 10 farmácias e não tem nenhuma padaria. Algo está errado, né? As pessoas chegam, entram na farmácia, na drogaria, pegam uma cestinha, vão procurar as ofertas do dia ou da semana, procedem como se estivessem dentro de um supermercado. E em grande parte na automedicação. E levam para a automedicação. Porque há essa promoção, essa guerra do marketing para isso. E vão para a automedicação e daí vão estar sujeitos aos efeitos secundários, colaterais dessas drogas que eles tomam sem necessidade. Ainda nós temos venda livre de anti-inflamatórios, de medicamentos para baixar níveis de colesterol. Então as pessoas compram sem saber que também esses medicamentos vão trazer outros problemas, né? E a gente sabe disso. Nós estamos falando aqui com o Dr. Mário Maranhão, 7h55, você está na 95 FM, 95,7. E o programa é o 95 Online, todos os dias, das 7 às 9, com assuntos realmente importantes para o seu dia a dia, aquilo que pode evitar problemas, que pode ajudar você e quem está ao seu redor a ter uma vida melhor.
Eu fiquei impressionado com a história aí do executivo que o senhor contou, né? Uma pessoa de coragem, porque no momento que a pessoa está enfrentando uma crise, mas também muitas vezes é a crise que dá para a pessoa coragem de fazer grandes mudanças, porque na hora que você chega e realmente sente o cheiro do hospital, você tá ali, você sente um nada. Até agora há pouco você estava caminhando para lá e para cá, dono do mundo. De uma hora para outra você tá deitado numa cama de hospital, aquele cheiro de álcool, aquilo. Não tem quem não fique derrubado com uma situação dessa, e talvez esse extremo, esse momento extremo é que dê para a pessoa a força de mudar tantas coisas difíceis de mudar em sua vida. Pois é, eu sempre falo que se a gente puder ter hábitos melhores, você puder evitar essas situações, porque de repente o indivíduo ele desperta dentro de uma UTI, um ambiente barulhento, confinado, com teto baixo, e ele tem muito tempo de ter as suas reflexões. Um amigo nosso que conheci no Curitiba contou essa história, estava no churrasco, acordou no UTI. Ele não viu o que aconteceu. Simplesmente apagou e a hora que acordou estava no UTI. Mas sobreviveu, né? Está aí para contar a história. Ele, ali na UTI, ele acaba tendo muito tempo para refletir sobre a vida que está levando. Se vale a pena, porque naturalmente a nossa vida, embora a gente possa, como nós estamos falando aqui desde o início, viver mais, nós temos uma vida única. A vida é uma só. E se a gente só trabalha para... Se você vive para trabalhar e não trabalha para viver, você pode cair dentro dessa faixa de executivos que vão ter um infarto que pode ser fulminante no auge da sua atividade profissional. Então, realmente vale a pena você mudar. Agora, eu me lembrei também, contando esse fato, que é um fato real, que aconteceu. A pessoa agora está de volta ao Rio Grande do Sul, está morando lá, e virou um grande golfista também. Ele tem sido campeão de sêniors em golfe. Ele já tinha um estilo de vida sofisticado, ele continuou golfista e hoje ele é campeão, até sul-americano, vai para o Chile, vai para a Argentina competir. Mas eu me lembro de um livro que eu quero recomendar. O executivo que vendeu a sua Ferrari. Não, é o monge que vendeu a sua Ferrari. Então, esse executivo da indústria automobilística nos Estados Unidos, ele simplesmente desapareceu do mundo corporativo, vendeu a Ferrari, que era o grande objeto de consumo dele, sonho de consumo, e foi para o Nepal e tornou-se um monge. E esse monge, naturalmente, pensando muito bem, porque lá, meditando e tendo um estilo, uma maneira de pensar diferente, ele pensou que poderia viver mais, porque, naturalmente, dos bolsões de longevidade no mundo está também no Nepal, na Índia, nesses locais. É o controle da própria mente, né? O controle da própria mente, que não é fácil. Indo literalmente para Nirvana, né? Pensamento de Nirvana, e meditando. E essas pessoas, naturalmente, comem frugalmente, que é um outro aspecto que eu quero dizer aqui. Se você quiser viver mais, tem que comer menos, e é uma punição aos glutões. Comer menos pode significar comer bastante, mas comer as coisas certas, por exemplo? Comer as coisas certas. Em vez de, por exemplo, ir para coisas gordurosas, também acabar fazendo um trabalho preventivo de comer um pouco de fruta antes de comer e dessa forma você ter uma ingestão menor de gordura? Exatamente. Comer frugalmente. Você tem que se alimentar para aquela tua necessidade. Se você for para o reino animal, os animais comem uma vez por dia. Eles têm que caçar, né? Estão lá na selva. Lá e para isso correm bastante antes. Correm bastante também, são fortes, etc. Mas eles comem uma vez por dia. A não ser os nossos animais de estimação, que estão comendo toda hora,
e também se tornam com sobrepeso Também e ficam obesidade, né? Nós temos aí gatos e cães Ainda com vai sobrepeso e surgir obesidade. tranquilizante e antidepressivo para cachorro, por Não, os exemplo. cachorros hoje comem ração balanceada, com aquela quantidade de proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais, fibras, de uma maneira racional. Hoje o cachorro, a não ser o cachorro de rua, ele não come mais aquela comida, o resto de comida da família. Antigamente era o resto de comida, hoje se cai uma linguicinha no chão e o cachorro se dirige para lá, é uma gritaria da família para impedir que o cachorro coma aquilo. Porque eles não querem que o cachorro adoeça, querem que continue companheiros por mais tempo. Então, evidentemente, é uma maneira de expressão. Haverá um dia que nós vamos comer ração humana, até mesmo pelo processo de progresso da agricultura. Como é que nós vamos alimentar? Se hoje nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Entendendo que a ração humana não é ração feita de humanos. Exatamente. É ração para humanos. Para humanos. Porque é um termo novo, é importante explicar, né? Exatamente. Que é alguma coisa parecida com a ração animal, mas feita para o ser humano. Para o ser humano, porque em 2050, nós vamos ser 9 bilhões. E em 2100, nós vamos ser 12 bilhões. Então, você pode imaginar que haverá uma grande revolução na parte da engenharia de alimentos, para poder alimentar toda essa população. Nós temos... pode completar também. Nós temos, por exemplo, sabemos que hoje a soja, que é um grande produto de exportação do Brasil, ela poderá alimentar o mundo, mas talvez não tão convencionalmente. Talvez existam grandes estufas em que essas plantas sejam cultivadas para, numa produção em massa, poder levar comida para toda a população mundial que estará apinhada dentro desse planeta, né? E também, não só pela revolução da saúde, porque na realidade, Vili, não é por uma descoberta de um novo medicamento ou uma técnica cirúrgica que nós vamos ter uma grande revolução da saúde. É justamente pela educação alimentar. Nós temos que saber o que comer, quando comer. Pessoas que assaltam a geladeira, abrem a porta da geladeira, ficam vendo o que eles vão comer ali naquele momento. Nem sabem, mas eles têm uma fome oculta, porque comeram mal durante o dia. Ou ansiedade. Muito carboidrato, muita gordura, muito alimento que tem um efeito rápido de passagem no nosso organismo. Então eles podem estar até acima do peso, mas eles têm fome oculta, porque não estão bem nutridos, não estão bem alimentados. 8h04, nós temos o intervalo. Você está na 95 FM, 95,7 é o programa 95 online. E antes do intervalo, vamos registrar aqui uma boa notícia para o grupo Tesão Piá. É esse grupo que trabalha e tem feito muito sucesso no YouTube e fazendo brincadeiras com o comportamento curitibano, a forma de falar do curitibano, e entre os adolescentes, entre os jovens principalmente, é um grande sucesso. E vem aí com um show que vai ser nesse domingo no Teatro Positivo e que vai servir para a gravação do primeiro DVD dos 5 integrantes. Depois, registra a Gazeta hoje, depois de tantas piadas e vídeos na internet, com o jeito curitibano de ser, que foi a característica, foi montado um show capaz de lotar o Teatro Positivo, onde cabem 2,4 mil pessoas, 2.400 pessoas. Tem ainda uma parcela de ingressos à venda. E esse show vai servir, inclusive, para gravar o primeiro DVD do Grupo Curitibano. 8h05, já voltamos. Seja prático, alugue um carro na Yes. Frota diversificada, atendimento personalizado e condições especiais para entrega. Yes, tudo para facilitar sua vida. Fone 3366-2525. Qualidade de sono. Esta é a especialidade da MaxFlex. Materiais nobres utilizados com alta tecnologia produzem o melhor colchão do Brasil. Profissionais capacitados e prontos para indicar o melhor sistema de dormir. MaxFlex, referência mundial na indústria do conforto. Com
comprometida com a excelência do seu sono. MaxFlex, o melhor colchão do Brasil, é desenvolvido, produzido e comercializado em Curitiba. 5 endereços para uma boa noite de sono. A pizza tem que ser especial. O chopp tem que ser sensacional. O lugar tem que ser tradicional. Escolher a Bresser é fundamental. Mercearia Bresser. Toda a tradição da pizza paulistana e o verdadeiro chopp Pilsen tirado por quem mais entende do assunto. Eleita a melhor pizza de Curitiba pelo Prêmio Bom Gourmet da Gazeta do Povo 2013. Seu Jair, não me vê uma tortinha de chocolate, por favor? Seu Jair, não me vê uma tortinha de chocolate, por favor? Seu Jair, não me vê uma tortinha de chocolate, por favor. Com financiamento de veículos Bradesco, suas pequenas economias ajudam nas grandes conquistas. O seu carro novo. Seu Jair! Uhul! Me vê um lugarzinho pra estacionar, por favor? Crédito Bradesco. Sim, crédito sujeito à aprovação. Você está na 95 FM, você está no programa 95 Online, agora 8h07. Hoje a nossa conversa é com o Dr. Mário Maranhão. Ele é palestrante, é cardiologista, tem aí já uma vida de uns 50 anos como cardiologista e professor universitário, e conversa com a gente trazendo aqui dicas importantes para você mudar a sua vida, para você aprender a viver melhor e principalmente não só viver melhor agora, principalmente evitar os problemas que vão surgir lá na frente. Os problemas que vão surgir lá na frente estão sendo criados agora pelo estilo errado de comportamento alimentar, comportamento de vida. Isso tudo vai definindo aquilo que vai acontecer lá na sua frente. Dá para dizer, doutor Maranhão, que na verdade as doenças são programadas, são produzidas pelo nosso comportamento? Sem dúvida. Inclusive, Vílio, entrando no aspecto econômico, 80% da verba existente no mundo, seja em nível municipal, estadual, federal, etc., no Brasil e no mundo, são gastos por algumas das ações comportamentais que as pessoas adquirem. Por exemplo, fumo, álcool, falta de atividade física, alimentação inadequada e o próprio estresse. Então, sobram 20% de toda a verba disponível para tratar daquelas pessoas que realmente estão doentes, porque 80% foram jogadas no ralo por pessoas que não estão nem aí com a sua saúde, que não gerenciam, digamos assim, este bem maior que nós temos, porque sem saúde nós não somos nada. E às vezes a gente passa metade da vida gastando a saúde para amealhar uma fortuna, e na outra metade nós vamos gastar essa fortuna para tentar recuperar a saúde, e nem sempre isso é possível. Voltando agora também para o aspecto desses fatores, e voltando um pouco para o estresse, e nós falamos também do executivo que virou monge, vendeu a sua Ferrari. Você sabe que na Califórnia, há cerca de 30 anos, um cardiologista do qual é um dos meus mentores, Dr. Dean Ornish, na Califórnia, ele criou um programa de estilo de vida saudável. Foi a primeira pessoa a falar de estilo de vida no mundo. Estilo de vida saudável. E ele observou que se você procurar, além dos cuidados habituais, não fumar, praticar uma atividade física regular, todos os dias, né? Não precisa virar atleta de fim de semana, você adquirindo um certo condicionamento, você se alimentando de uma maneira predominantemente vegetariana, embora não necessariamente totalmente vegetariano, mas se você puder dar um suporte psicológico, emocional e fazer com que as pessoas relaxem com técnicas muito simples, orientais,
de relaxamento, alongamento, yoga e até meditação. A meditação, então, fazendo um parênteses. Porque a grande lógica de quem defende a meditação é a seguinte: a nossa cabeça é como se fosse uma jaula de macacos, pulando para lá e para cá, preocupado com o futuro, com o presente, com o passado, e na verdade você não se concentra, não vive, né? Diferente de qualquer outro animal, de qualquer outra forma de vida, o ser humano fica pulando para lá e para cá nesse mundo de preocupações. O senhor defende, o senhor acha que o aprendizado, por exemplo, da meditação, não na meditação como a gente vê folclórica, não é isso que a gente vê muitas vezes no cinema, mas a meditação no sentido do autocontrole, da pessoa estar estressada e conseguir parar e naquele momento se desligar dessa preocupação e ter essa prática para se controlar toda vez que sente que está ficando muito tensa. Não, realmente é importante. Você veja que as populações onde se pratica a meditação, ao lado de outras técnicas, né? São as pessoas que vivem mais tempo no mundo. Na China, no Japão. Eu viajei muitas vezes para esses países, ali o Oriente, de uma maneira geral, mas os orientais que vivem lá, né? Não aqueles que vêm para a Califórnia ou para o Havaí, ou que vêm aqui para o Brasil, né? Que daí eles adotam hábitos ocidentais. Mas essas pessoas conseguem resolver muitos dos seus problemas emocionais e até prevenir uma série de doenças, ou até controlar uma série de doenças, como por exemplo hipertensão arterial. A hipertensão pode ser controlada pela meditação, como pode ser controlada pela atividade física, pelo yoga, etc. Porque você atua diretamente no nosso cérebro. O nosso cérebro é que comanda tudo, né? Nós temos ali, ele manda as informações para o teu corpo, ele que libera as substâncias boas ou más, e você naquele momento, pelo menos, você está dando um tempo para todas as suas preocupações. Então é válido, e essas pessoas que seguiram essas recomendações do Dr. Jim Orch, muitas vezes com problemas sérios de saúde, conseguiram controlar e até reverter uma série de doenças. Agora, não é fácil você destinar parte do seu tempo para poder seguir, mais ou menos, um hábito de meditar, de fazer yoga, de fazer relaxamento, alongamento, porque isso demanda tempo. E no nosso mundo que nós vivemos hoje, time is money, tempo é dinheiro. Nós aprendemos isso por influência, foi uma das influências da globalização. Como veio o hambúrguer, veio essa indicação de que tempo é dinheiro e as pessoas não querem perder tempo na vida, embora, se não tiverem tempo para poder adotar hábitos saudáveis, vão ter muito tempo depois para repensar tudo isso que aconteceu. A dieta do Mediterrâneo, doutor Maranhão, que é tão defendida, o senhor acha que vale o conhecimento aqui da parte do nosso ouvinte que não conhece, ou pelo menos relembrar quando se fala de alimentação, que é um item fundamental? Olha, é um item dos mais importantes. A dieta mediterrânea tem mais de 60 anos, como foi descrita, mas ela é milenar. Todas aquelas populações ali, banhadas pelo Mediterrâneo, passando pela Itália, Grécia, até mesmo na Turquia, os países do norte da África, alguns países do norte da África, mas Espanha e Portugal, a França também, o sul da França, são pessoas que adotam a chamada dieta mediterrânea. O que é a dieta mediterrânea? É uma alimentação rica em verduras, legumes, frutas, fibras, grãos, azeite de oliva, peixe, pescados, né, derivados do leite, alguns até, como nós falamos lá no princípio, do leite de cabra, etc. E você tem uma taça de vinho tinto no almoço e no jantar. Essa é a dieta mediterrânea. Agora, o que perceberam os cientistas? Porque é uma ciência. Isso é uma ciência, foi muito bem estudada por cientistas, a começar lá na ilha de Creta,
Nós tivemos o início desses estudos, depois passaram um estudo de 7 países, que são países, alguns deles que eu citei, e não tem estudo clínico melhor e com mais tempo do que a dieta mediterrânea. Nós não temos nenhum estudo com medicamentos, com remédio para baixar colesterol, por exemplo, que tenha toda essa tipo de informação, tempo, duração. E realmente as pessoas que moram nesses locais e adotam hábitos saudáveis, incluindo a dieta mediterrânea, eles vivem mais e têm menos doenças, menos infarto, menos derrame cerebral. Agora, tem um detalhe, são populações que têm um estilo de vida mais relaxado. Eles ainda se sentam à mesa e conseguem ter uma alimentação de 2 ou 3 pratos à mesa, como era no passado. É uma mentalidade que lembra um pouquinho a vida de interior. O interior vai mudando, claro, as cidades vão crescendo, mas a gente vê justamente essa diferença, a impessoalidade da vida na cidade grande, o círculo de relacionamento mais sólido em cidades pequenas, onde todo mundo se conhece, onde não há pressa porque tudo está perto, e parece que isso cria uma mentalidade diferente que lembra essa descrição que o senhor está fazendo aí da dieta do Mediterrâneo. Exatamente. E tem sido publicados estudos das melhores revistas científicas internacionais, como, por exemplo, no famoso New England Journal of Medicine, que é, talvez, junto com o Lancet, as revistas médicas mais importantes do mundo, vários estudos demonstrando a eficácia da dieta mediterrânea, do óleo de oliva, até do vinho. E para aquelas pessoas que não bebem, eu diria que o benefício está na casca da uva preta. Então, um suco de uva concentrado, né, desses que a gente pode conseguir até artesanais aí, até tem umas comunidades aí de trapistas perto da Lapa que vendem, não contém açúcar, não contém conservantes, e são realmente preciosidades, porque o benefício está na casca da uva preta e a substância protetora que se chama resveratrol está ali. É claro que agora é um fator de marketing também para vender mais vinho, né? Cada um puxando a brasa para sua sardinha. Os franceses dizem que é o vinho Bordeaux, né? Os argentinos dizem que é o Malbec, os chilenos que é o Carmener, e por aí vai o Uruguai, tem a uva Tanat. Então o marketing é para essa indústria, mas realmente para as pessoas que têm esse hábito, tomar uma taça de vinho tinto por dia pode ser benéfico e prevenir uma série de doenças. Não estou aqui querendo promover alcoolismo, né? A taça é pequena, né? Não é aquela taça de meio litro ou de 1 litro. Como uma vez aconteceu, fato curioso, na minha clínica, eu recomendei para um senhor já de seus 70 anos, né, se ele tomava vinho, ele disse, eu gosto, mas não tenho hábito, pode tomar uma taça. E 2 dias depois chegou a mulher, a filha, para me recriminar porque eu estava estimulando o marido ou o pai delas a abusar de álcool. Eu disse, não, mas eu recomendei uma taça. Doutora, tiraram de uma bolsa uma taça que cabia 1 litro de vinho. Serviu de álibi, então, para ele ganhou o álibi de... Um aval do cardiologista. Um aval do cardiologista, né? Conversamos aqui com o Dr. Mário Maranhão, uma conversa importante hoje, a longevidade com qualidade. Viver bastante, mas viver bem. O que é importante fazer agora, entendendo que o que vai acontecer lá na frente está sendo produzido nesse momento. Como é que você vive, como é que você se comporta, como é que você se alimenta, porque basicamente é isso tudo que vai determinar a sua longevidade e sua qualidade de envelhecimento, a sua capacidade de levar mais longe a sua vida com todo o seu potencial. É o assunto que nós estamos conversando aqui.
O cigarro já sofreu aí várias derrotas. Nós já temos uma mentalidade diferente, porque nós, no passado principalmente, tínhamos um domínio completo do cigarro através do cinema. Os americanos usaram muito isso, a propaganda do cigarro, isso acabava aqui no Brasil, então o cigarro dominava. Hoje a situação mudou, mas o álcool agora é que domina. Há uma indústria no Brasil, essa indústria dá para dizer que manda na política, é uma indústria de muito dinheiro e que determina tudo. A cultura do jovem hoje, ela é centrada nessa ideia da cerveja, da bebida, da ligação da masculinidade, da felicidade com a bebida. Então isso dá para dizer, uma regra de comportamento, são os valores desse momento. De que forma nós vamos ver essa geração lá na frente? Dessa forma que a pessoa, e as músicas dizem isso, né? Geralmente você vê a letra bebê, 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 outra diz bebês de segunda a segunda, a ideia do bar, a ideia da festa, mas geralmente a bebida sendo glorificada. O que é que vai representar para a saúde dessa geração? É um grande desafio, né, Vili? Porque voltando lá para a indústria do cigarro, praticamente nós reduzimos pela metade o número de tabagistas aqui no país, no Brasil. Um pouquinho mais de 20% das pessoas ainda fumam e, paradoxalmente, as mulheres estão fumando mais que os homens também. No mundo, houve uma revolução. Eu participei disso porque eu estava à frente da Federação Mundial de Cardiologia quando a Organização Mundial de Saúde reuniu os principais autoridades de saúde no mundo e no ano 2000, e durante 2 anos a grande conferência magna para controle do tabagismo, que aconteceu sob auspícios das Nações Unidas, conduzido pela Organização Mundial da Saúde, conseguiu coisas que a gente nem imaginava. Porque na época, além desse charme que você falou, de Hollywood, etc., você tinha patrocínio até de escuderias de Fórmula 1, e você tinha uma divulgação maciça pela mídia televisionada, pelas revistas, as próprias revistas semanais, isso no mundo inteiro, que estimulava, inclusive, estimulou o aparecimento daqueles free shops em aeroportos, que no início vendiam apenas bebidas e cigarros. Agora vendem de tudo, né? Se você quiser, vai a Dubai e se compra um automóvel lá. Mas um senhor automóvel, né? Você pode comprar um Rolls Royce no aeroporto de Dubai, no free shop de lá. Bom, voltando agora para a indústria das bebidas. Hoje em dia, você falou muito bem, por muito tempo a indústria do cigarro bateu naquela tecla de que o governo recebia benefícios, né, o IPI, ICM, que aquilo vinha para os cofres do governo. Mas o governo se deu conta de que os gastos com assistência médica eram superiores ao que podia advir dos impostos sobre o cigarro. Então, hoje em dia, o cigarro, até o hábito de fumar, tornou-se até um hábito antissocial. A bebida não, é um hábito social, todo mundo bebe hoje. Quem bebe, né? Nem todo mundo bebe. Socialmente. Socialmente, você vai a uma festa, vai a uma reunião, vai a um jantar, a bebida está sempre presente. Então, e nos últimos anos, os jovens começaram muito precocemente, com 15, 16 anos, as meninas também, hoje estão também adotando, como adotaram no passado, o pior modelo dos hábitos masculinos em fumar, em ter estresse. Hoje também as meninas e as mulheres estão bebendo tanto quanto um pouco menos que o homem. Naturalmente as meninas, as mulheres têm uma menor resistência ao álcool, elas bebendo um pouco menos que os homens, elas têm já os efeitos, digamos assim, do estado de alcoolismo ou de embriaguez. As campanhas que estão existindo hoje de coibir que as pessoas que dirijam bebam
ou que bebam e não vão dirigir, já são importantes, mas são muito tímidas. Quando você vê que as indústrias da cerveja, por exemplo, são as que mais investem em publicidade. E aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo, aí está a Copa do Mundo. Nós estamos a um ano da Copa do Mundo. Quem é que já há alguns anos acompanhando transmissões da Copa do Mundo? Qual é a indústria mais forte que promove isso? A indústria do álcool, a indústria da cerveja. No Brasil, hoje, essa grande empresa, que hoje é brasileira, porque absorveu indústrias da Bélgica e do Canadá e dos Estados Unidos, paradoxalmente, é uma das grandes entidades que levam dinheiro para a Federação Internacional de Futebol Association, a FIFA. Ela tem como parceira, tanto que a legislação brasileira de não se fumar nos estádios, de não beber nos estádios, passaram com uma motoniveladora por cima. Na Copa do Mundo, como houve na Copa das Confederações, pode-se beber cerveja. Embora o Estatuto do Torcedor e a legislação no Brasil indiquem que não, que proíbem, mas a FIFA, ela manda, né? Ela só donou dessa competição no país, na Copa das Confederações, como se adonou na Copa do Mundo que virá, como se adona em todos os locais onde se pratica esse tipo de esporte ou esportes competitivos. Se você passar para os Estados Unidos, vocês vão ver que o grande anunciante do futebol americano, do beisebol, são empresas de bebidas, empresas que comercializam cerveja no mundo inteiro. Infelizmente, a globalização nos trouxe esse malefício, como trouxe outros do hambúrguer, como da falta de tempo das pessoas, como a história de que tempo é dinheiro e por aí vai. Nós já continuamos conversando aqui com o Dr. Mário Maranhão, falando hoje sobre longevidade e qualidade de vida. Vamos conferir o que está na capa da Tribuna, agora 8h28. A Tribuna hoje tem essa manchete principal: o Hulk de Colombo, se referindo ao personagem da televisão, do cinema, aquele que quando fica nervoso, fica verde, fica grandão e sai batendo em todo mundo. O Hulk de Colombo, o homem destrói viatura da polícia. Acesso de fúria aconteceu quando a PM chegou para controlar a briga dele com a mulher. Segundo o jornal, Valentão só largou a barra de ferro quando levou um tiro na perna e foi para o hospital, e de lá vai para a cadeia. Coxa pega o Timão disposto a chutar o medo do rebaixamento. Furacão vai a Criciúma para ajeitar carimbo da Libertadores. E torcida esgota ingressos para a Vila. Maracanã ainda é um mistério. E ainda sonho tricolor bate na trave com a derrota para a Chapecoense, volta à Série A no ano que vem, que virou um sonho. Com a derrota para a Chapecoense, volta à Série A do ano que vem, virou um sonho. É isso que quer dizer aqui a manchete para corrigir. 8h29, 95 FM, 95 online, 95,7, trazendo para você os assuntos importantes para a sua vida e também atualizando as informações do dia de uma forma resumida para facilitar aqui a sua atualização diária. 8h29, já voltamos. A pizza tem que ser especial. O chopp tem que ser sensacional. O lugar tem que ser tradicional. Escolher a Bresser é fundamental. Mercearia Bresser. Toda a tradição da pizza paulistana e o verdadeiro chopp Pilsen tirado por quem mais entende do assunto. Eleita a melhor pizza de Curitiba pelo Prêmio Bom Gourmet da Gazeta do Povo 2013. Seja prático, alugue um carro na Yes. Frota diversificada, atendimento personalizado e condições especiais para entrega. Yes, tudo para facilitar sua vida.
vida. Fone 3366-2525. Qualidade de sono. Esta é a especialidade da MaxFlex. Materiais nobres utilizados com alta tecnologia produzem o melhor colchão do Brasil. Profissionais capacitados e prontos para indicar o melhor sistema de dormir. MaxFlex, referência mundial na indústria do conforto, comprometida com a excelência do seu sono. MaxFlex, o melhor colchão do Brasil, é desenvolvido, produzido e comercializado em Curitiba. 5 endereços para uma boa noite de sono. Está confirmado o maior investimento em transporte público da história de Curitiba. Mais de 5 bilhões de reais para a mobilidade. Confira o que muda no transporte coletivo. O Inter 2 passará a circular em canaletas e faixas exclusivas. As linhas que vão da SIC Campo Comprido até o Capão da Embuia e Centenário vão ter o ligeirão. As canaletas serão alargadas para receber o maior ônibus do mundo. A linha verde terá 22 quilômetros de canaletas da cidade industrial ao Atuba. E finalmente, o metrô. O sonho dos curitibanos vai se tornar realidade. O projeto foi corrigido, os recursos estão garantidos e as obras começam no ano que vem. O metrô terá 14 estações e vai da SIC e Pinheirinho até o Cabral. 5 bilhões de reais. É o maior investimento da história para a nossa capital voltar a ser modelo de transporte público de qualidade. Prefeitura de Curitiba. 8h32, você está na 95 FM, 95,7. Relembrando para você que hoje vamos ter tempo bom, informa o CIMEPAR, máxima de 24 graus, tempo bom, um pouquinho de nebulosidade, mas a tendência é de tempo estável para hoje. E nós conversamos nesta manhã, dentro da filosofia aqui do programa, de contribuir para uma vida melhor no seu dia a dia. Nós estamos conversando com o Dr. Mário Maranhão, e ele está dando para a gente aqui as principais dicas para você viver mais e melhor. O que é que leva à longevidade? Tem uma revista aí, Dr. Maranhão, que o senhor trouxe, que fala das cidades onde é possível viver bem. Nós não estamos ali, Curitiba não aparece na lista, né? Qual é o critério? De qual revista? Infelizmente, Curitiba não está dentro dessa relação. A Exame, é da Exame. Das 20 melhores cidades para o idoso se viver. Naturalmente, isso depende da possibilidade de oferecer ao idoso uma série de benefícios que ele possa se locomover melhor, que ele possa ter uma melhor atenção médica para a saúde, ou que possa até fazer facilidades para desenvolver atividade física, por exemplo. E onde tem uma renda per capita maior, esses idosos que se retiram do trabalho, naturalmente pouparam e vão para uma cidade que tenha mais tranquilidade, por exemplo. Aqui perto de Curitiba, nós temos em 5º lugar o Balneário de Camboriú, que aliás é um local onde tem muito aposentado. É que o aposentado tem que ter hospital perto também, né? Tem cidadezinha pequena que dá uma boa qualidade de vida, mas depois de certa idade, um critério não é mais a farmácia, é o hospital. Você tem que estar num lugar onde possa ser atendido. E Camboriú tem essas facilidades, né? Tirando o verdadeiro inferno que se estabelece na temporada. O trânsito? O Camboriú é uma cidade muito agradável para se viver fora da temporada. Na temporada já trazem os turistas, né? Do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, da Argentina, Uruguai, até Paraguai, eles transformam a cidade e já não tem essa qualidade de vida. Mas a cidade de melhor qualidade de vida para o idoso é São Caetano do Sul. Do lado de São Paulo, paradoxalmente, né, da grande ABC, São Caetano é uma cidade que mantém ainda, ficou um pouco afastada daquela loucura das grandes empresas que se estabeleceram no ABC, mas não em São Caetano. São Bernardo, Santo André, hoje são cidades que praticamente estão incorporadas a São Paulo. Mas São Caetano não. Inclusive foi em São Caetano que surgiu um grupo de pessoas que cultuam a atividade física, criaram lá um centro de atividade física de São Caetano, o Dr. Vitor Matsudo, que criou o famoso projeto Agita São Paulo. E esse Agita São Paulo recomenda que você
3 vezes por dia, faça um mínimo de atividade física, dando a entender que pouco é melhor do que nada. O mínimo que você fizer, 15 minutos, 3 vezes ao dia. E esse Agita São Paulo foi tão bom que no governo do Fernando Henrique, do Serra como ministro da Saúde, passou para a Agita Brasil, e a Organização Mundial de Saúde, na época também que eu estava lá como consultor, criou o Agita Mundo, que é comemorado uma data do Dia Mundial da Saúde, que é 7 de março, e essa atividade física no mundo inteiro, ela ajuda a promover que você, caminhando, não precisa correr, né? O próprio Cooper, que criou o condicionamento físico, hoje ele recomenda que as pessoas caminhem, não precisa correr, e com isso idosos também podem ter a sua atividade física importante. Agora, se você me perguntar onde é que estão as cidades onde as pessoas vivem mais, aqui no Brasil? É ainda... Classicamente 2 cidades do Rio Grande do Sul, Veranópolis e Nova Prata, que são de colonização alemã, e de pessoas que ainda mantêm hábitos daquele tipo da época da colonização. Claro que as cidades também se desenvolveram, cresceram, estão naquela região do vale da Serra Gaúcha, né? Mas os hábitos fizeram com que as pessoas de lá ainda vivam mais. Só que aqui, paradoxalmente, no Vale do Itajaí, nós já temos cidades também com um grande número de longevos. Por exemplo, Pomerode, de colonização alemã, Gaspar, idem, Rio do Sul, idem. Então são cidades que têm uma população atingindo uma faixa etária maior, uma expectativa de vida maior, porque ainda conservam aqueles hábitos da época dos seus ascendentes. E aí, de novo, comprova aquilo que o senhor está falando, o hábito, a importância do hábito. Evidentemente, cidades também que não são ainda cidades que explodiram de população, são cidades pequenas, na média, e que têm esses hábitos e essa disciplina. Exatamente, e mantém, assim, certas tradições, né? Você sabe que essas tradições também, a vida comunitária, a vida familiar, tudo isso é importante, né? Embora, no tocante à alimentação até, a gente não considere que ainda seja uma alimentação mais adequada, mas o estilo de vida, a maneira relaxada de viver e a alegria de viver, isso tudo faz com que a pessoa viva mais, adoeça menos e fique mais longe das farmácias, como eu falei no começo do nosso bate-papo. 8h38, estamos na 95 FM, 95,7. E aí voltamos à questão fundamental. Tudo começa na cabeça. Como é que a pessoa vê o mundo? O senhor acredita que a preocupação é um hábito e, sendo um hábito, pode ser modificada? Porque, na verdade, é a preocupação e os seus derivados que envenenam primeiro a cabeça, depois o corpo da pessoa. Claro. É um hábito? Pode ser mudado? A preocupação vem, digamos assim, dessa ânsia da conquista de bens materiais, vem na ânsia de conseguir uma posição melhor no mercado, na comunidade, na vida social. Tem pessoas que se preocupam em aparecer nas colunas sociais. É a grande preocupação. Ou de demonstrar, ostentar. São formas diferentes de reconhecimento, dependendo da cabeça de cada um. Exatamente. Cada um precisa ter um reconhecimento de uma forma. Inclusive essa que o senhor fala, da vaidade, né? Que é uma das formas da pessoa se sentir reconhecida. Exatamente. Eu acho que a preocupação existe, sempre existirá. E até pela questão da sobrevivência e com relação à saúde. Hoje, a preocupação de ter uma aposentadoria digna, que não é um fato ao alcance da maioria da população, porque, você sabe, as pessoas trabalham, eu sempre digo que as pessoas hoje trabalham 40 anos, tá? Em média, porque se aposentar no serviço público com 30 anos, 25 anos, é uma coisa, mas as pessoas continuam trabalhando. Até porque os seus
ganhos, não consegue manter o estilo de vida que tem. Então as pessoas trabalham 40 horas por dia, 40 anos, e vão para aposentadoria com 40% dos seus rendimentos. Então tem pessoas que, por exemplo, foram executivos de altas empresas multinacionais, que tinham também as suas benesses, né? As suas diárias, os seus gastos, automóvel, uma série de outras coisas, plano de saúde, etc., e que quando se aposentam, você vem desprovidos de todos esses benefícios e vão ter que se acostumar a viver com 40% do que ganhavam, o que, naturalmente, é uma preocupação grande. Por isso as pessoas hoje têm uma preocupação com o futuro, de poder guardar, de ter uma qualidade de vida que não seja prejudicada. Mas tem outro aspecto da preocupação, porque se a preocupação resolver esse problema, até ela deveria ser glorificada. A grande questão é que a preocupação como hábito não resolve o problema. E quando a pessoa é dominada pela preocupação de uma forma que ela passa o tempo todo se preocupando, na verdade ela não está resolvendo o problema, ela está criando um novo problema e um problema para o futuro. Essa que é a questão. A gente aprender a dominar a própria mente. Acho que esse que é o grande segredo, que dá para dizer que 99% de todos nós vamos morrer sem aprender. O controle mental, que também existem muitos livros aí que se vendem nas livrarias. Esse assunto é um assunto de capa de revistas semanais, de programas de televisão pseudocientíficos, né? Nós temos aí vários, até alguns programas que tentam transmitir para a população alguns conceitos e conselhos, mas na realidade a gente, pelo menos pelo que eu conheço, a gente não pode eliminar totalmente essas preocupações, a menos que o indivíduo passe a ser um irresponsável, né? Daí tudo vale, né? O camarada some, abandona a família, vai para outro lugar e não tem nenhuma responsabilidade. Mas enquanto a gente for responsável, um pouco de preocupação. Agora não pode ser em excesso, porque se for excesso, vai cair naquela tecla do estresse permanente. E o estresse mata. O estresse é prejudicial. O estresse traz doença. E de que forma funciona? Eu me lembro de ter entrevistado o Afonso Camargo, que morreu há pouco tempo, foi senador aqui no Paraná, e o Afonso seguia o livro Deepak Chopra, que era o guru dele. E ele falava dos sentimentos, que foi o que ele diz ter aprendido, por exemplo, como a sensação de culpa, o ódio, aqueles vários sentimentos que, na verdade, provocam as doenças. Dá para dizer que funcionou porque ele foi bem até os 80 anos, depois aconteceram coisas na vida dele difíceis de enfrentar realmente e acabou morrendo aos 80 anos. Mas levava uma vida e tinha um perfil de alguém que poderia facilmente chegar perto do 100. O senador Afonso Camargo, já falecido. Segundo, eu conheci bem ele, inclusive porque ele, numa determinada parte da vida, quando ele chegou à vida madura, ele mudou radicalmente os hábitos, passou a ter uma vida mais espartana, e ele dizia que conseguia, digamos assim, controlar uma série de emoções. Realmente, um exemplo de vida longa aqui em Curitiba foi do médico Moisés Paciornik, que chegou, inclusive, a atingir 90 e poucos anos e veio a falecer por um acidente doméstico em casa. Ele contava, uma das vezes que eu entrevistei, ele chegou, isso vamos voltar lá para os anos 80, ele chegou lá, foi na RPC, no tempo do Bom Dia Paraná, ele chegou ouvindo o tempo que tinha surgido o Walkman. Eu perguntei se eu venho caminhando, ouvindo música, ele falou, não, eu venho caminhando e estou aprendendo alemão. Então ele tinha esse hábito, ele aprendia enquanto caminhava, usava esse mecanismo, caminhava e contava também que subia no prédio, ele se obrigava a subir pela escada. E morava no andar lá em cima, mas ele se obrigava a subir pela escada. De novo, os hábitos e a disciplina. Ele subia, se eu não me engano,
17 andares do prédio dele. Ele subia e descia. Então, fazer uma coisa era o exercício dele. Diferente, um exercício que ele adotou para ele mesmo, porque você sabe que hoje, se você for num shopping center, onde tenha escadas rolantes, ou em aeroportos, você vê que as pessoas desprezam as escadas, embora seja 1 ou 2 andares, para usar e ficam fazendo fila, né, na esteira rolante. Uma questão de uma época aí que tinha uma dessas festividades que o comércio inventou, né? Dia do pai, dia da sogra, dia da mãe. Eu fui no shopping de Curitiba Central e fiquei assustado de ver que grande parte dos frequentadores faziam filas tremendas para subir para a escada rolante, quando as escadas estavam ali ao lado e eles podiam passar de um andar para o outro, tranquilamente. Quer dizer, as pessoas esquecem hábitos muito simples e saudáveis. Eu diria que os hábitos saudáveis, Vili, não custam mais dinheiro, estão ao alcance de todas as pessoas. Você pode caminhar, você pode subir escadas, você pode até passear com seu animal de estimação, e você pode até uma coisa que muita gente já esqueceu há muito tempo, que é dançar. A dança queima muitas calorias, sim, exige uma atividade física que pode ajudar as pessoas e ainda tem uma vantagem de elevar a autoestima, porque essa autoestima também é importante para o bem-estar, para a qualidade de vida que tanto estamos aqui querendo transmitir para os nossos ouvintes. 8h47, nós estamos na 95 FM, 95,7, o 95 online, todos os dias das 7 às 9, aqui junto com você, hoje com a presença do cardiologista Mário Maranhão. Doutor Maranhão, falando de alimentação, a receita começa pela fuga do alimento industrializado? Esse é o grande problema fundamental com relação à alimentação? Olha, eu quero voltar um pouquinho atrás. Os nossos avós e pais, eu já falei sobre isso, eles colhiam a fruta verde e no pé, e comiam ali mesmo. Hoje, uma maçã, ela é colhida, comiam um fruto maduro, colhido no pé. Hoje, a maçã, que nós temos aí no supermercado, ela é colhida verde, ela fica em estufa, ela é armazenada, ela é transportada, e quando ela chega para o nosso consumo, apesar de muito bonita, ela não tem quase nutrientes. Perdeu-se no caminho. Então, hoje o hábito das pessoas passarem em supermercados, em panificadoras, comprarem alimento semi-processado, semi-preparado. E o que eles fazem desse alimento semi-preparado, que contém conservantes, naturalmente, não sei qual é a procedência, né? Pode ser uma boa procedência ou não, mas contém elementos químicos, e hoje a química da vida moderna, ela está nos envenenando. E a pessoa compra lá um alimento semi-pronto, leva para casa, coloca no micro-ondas, e o pouco de nutrientes que tinham ali naquele alimento vai embora. Porque o micro-ondas destrói mesmo os nutrientes, e é uma recomendação que eu faço. Em casa, o micro-ondas está aposentado há mais de 20 anos. Está lá com uma peça de enfeite lá, que ninguém utiliza mais. Bom, se nós soubermos que pela conclusão da Rio+20, aquela conferência ecológica que houve no Rio de Janeiro há 2 anos, o consumo médio pelo brasileiro de agrotóxicos é de 5,2 litros por ano. E uma pesquisa recente feita pela Anvisa diz que 1/3 dos alimentos brasileiros, legumes e verduras, que parecem ser os mais saudáveis, estão contaminados por agrotóxico. Então tem uma quantidade excessiva de agrotóxico. Então a gente tem que pensar se realmente a nossa comida é saudável. Eu recomendo
que as pessoas vão às feiras de orgânicos. Nós temos supermercados que tem várias gôndolas de orgânicos hoje. Nós temos até um mercado municipal de orgânicos que foi construído Junto com o mercado municipal. junto com o mercado municipal. Então, você vai pagar talvez um pouquinho mais. As frutas não são tão bonitas. O tamanho desses alimentos não são tão grande proporcionalmente. Mas é um bom sinal, significa mas muito vale a ordenado, pena, né? porque você se livra da química da vida moderna. Nós estamos intoxicados por esses agentes que são usados desde a plantação, digamos assim, ou quando as plantações estão à época de colheita, eles espergem por aviões agrícolas, eles espergem esses agrotóxicos e a gente vai levar isso para casa e vai naturalmente adoecer por problemas ligados a esse tipo de atividade da nossa agricultura. E aí nós somos a primeira geração cobaia, porque na história da humanidade foi a primeira a pegar tanta alimentação industrializada. Exatamente. E tanto defensivo químico jogado e muitas vezes sem controle. E tem lugar que não tem controle. E os transgênicos não são, a meu ver, a solução. Porque os transgênicos, na hipótese de ter uma maior oferta de alimentos e ter, inclusive, isso, aspectos econômicos, né? Maior oferta de alimentos, mais vendas, mais produção, mais exportação, mais utilização pela população. Mas os alimentos transgênicos, eles não têm ainda o tempo suficiente de avaliação. Nós não sabemos se daqui a 20, 30 anos nós vamos ter problemas muito sérios com o uso desses alimentos. Doutor Maranhão, desculpe, mas só Claro. lembrando já, tem uma questão fundamental aí que é importante a gente lembrar também, porque hoje é uma promessa muito grande e muitas vezes envolvendo o nome da medicina, e nem sempre a medicina mesmo pura, que é a ideia do anti-envelhecimento e que você tem fórmulas milagrosas, medicação. É por aí ou é hábito? O senhor aposta mais pelo que o senhor falou até agora, o senhor não falou em fórmulas mágicas. Até aqui o senhor falou só naquilo que é o mais simples possível. Não, eu até sou um dos críticos dessa medicina anti-aging, o anti-envelhecimento, que se utiliza do uso de hormônios. Hoje eles estão utilizando os chamados hormônios bioidênticos. Para mim são hormônios, de qualquer maneira. Hormônio de crescimento, testosterona, muitos desses complementos que estão aí à disposição e que são utilizados de uma maneira que a gente também não sabe até que ponto não vão ser nocivos no futuro. Porque a gente sabe que o uso de testosterona, a testosterona não idêntica, não bioidêntica, ela aumenta a possibilidade de câncer de próstata. Nós estamos no mês do câncer de próstata. Nós estamos no mês da saúde masculina, o mês azul. Como nós tivemos o mês rosa, que foi o mês passado. O aumento de câncer de mama e câncer de endométrio, de útero, né? Em mulheres, pelo uso indiscriminado no passado desses hormônios femininos, né? Dos estrógenos. Então nós sabemos, hoje existem estrógenos que são melhores do que do passado, mas ainda são estrógenos. E hoje tem hormônios que são bioidênticos, mas ainda são hormônios. Eu, como médico há mais de 50 anos, não recomendo. E fuja do médico que prescreve essas fórmulas, porque, naturalmente, aí existe muito interesse comercial também, e interesse das farmácias de manipulação, que é um big business, uma grande indústria. E as pessoas levam-se pela essa ilusão de que pode se beneficiar, né? Tá certo. Doutor Maranhão, agradeço muito aqui pela aula que nos deu hoje sobre esse assunto. Foi um dia muito importante, um aprendizado importante que a gente não pode esquecer. Vamos conversar outras vezes. Muito obrigado pela presença aqui na Eu que agradeço, Vili. Você sabe que eu estive lá com você desde o Bom Dia Paraná, daí estive nas duas oportunidades que você esteve na Rádio CBN, já estive na televisão Bandeirantes. Até na Rádio Rock, nós até somos na juntos. Rádio Rock, quando você também criou essa entidade, né? E realmente é um grande prazer estar aqui
e transmitir essas informações para o público que está nos ouvindo. E seguramente hoje o meu dia também é muito melhor do que outros dias, porque aqui eu estive falando de uma maneira, num bate-papo inteligente sobre coisas de saúde. Muito obrigado, Dr. Maranhão. Vamos conversar de novo. 8h55 agora, vamos lembrar que a Polícia Rodoviária Federal está avisando agora que nesse momento que o trânsito está lento no contorno leste. É na BR-116, quilômetro 115, sentido de quem vai para a Ceasa, no contorno leste. Houve uma colisão múltipla, vários carros bateram por lá, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Então, atenção para esse trecho do contorno leste para quem está indo na direção do Ceasa, no sentido Ceasa. Vamos fechando, sugerindo aqui para você que participe conosco, para temas que você queira ouvir, para tirar dúvidas, para criticar, lembre-se desse e-mail, portaljws@gmail.com, portaljws@gmail.com, no Twitter, @portaljws, para você participar, escrever, incluindo na mensagem novamente @portaljws, para que chegue até aqui. E o portal com as entrevistas, a Memória do Paraná, da comunicação que nós mantemos, é o também www.jws.com.br. Na sequência você tem o programa do Roberto Insa aqui na 95. Agradeço muito a sua atenção e vamos fechar com a nossa rádio Máquina do Tempo